Você conhece o TeleSUS? É uma estratégia de teleconsulta para ajudar você no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de prevenção e cuidados para evitar a transmissão do vírus sem que você precise sair de casa. O TeleSUS une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos. Caso queira entrar em contato conosco, basta escolher o serviço que for mais conveniente para você. Vamos apresentá-los agora. Aplicativo Coronavírus SUS. Primeiro, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Nele, além de receber orientações sobre como se prevenir do coronavírus, você responde um questionário simples sobre a sua saúde. De acordo com as suas respostas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito. Chat online. O chat online pode ser acessado pelo site saude.gov.br/coronavírus. Lá você inicia a conversa e digita todos os seus sintomas. Dessa forma, o TeleSUS recomenda se você deve realizar uma teleconsulta e, a partir daí, se deve ficar em isolamento domiciliar ou procurar um posto de saúde ou centro de referência. WhatsApp. Para acessar o canal exclusivo no WhatsApp, basta mandar um oi para o telefone 61 9938 0031 e fazer quantas perguntas quiser sobre o coronavírus. Telefone 136. Se ao invés de ler, você preferir ouvir as orientações, basta pegar o telefone e ligar gratuitamente para o número 136. Lá, você será guiado de acordo com as suas dúvidas ou necessidades. Se você foi orientado ao isolamento domiciliar, fique tranquilo. O TeleSUS vai fazer o monitoramento do seu estado de saúde durante todo o período. Caso apresente piora dos sintomas, você será orientado a procurar um posto de saúde ou hospital de referência. E olha que interessante, o contato não se perde durante o tratamento. O Ministério da Saúde acompanha seu caso enquanto você estiver em isolamento ou internado e até mesmo após a alta hospitalar. Não se assuste caso o TeleSUS ligue para saber como está a sua saúde, mesmo que você não tenha acessado nenhum dos canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Graças e paz, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Você conosco pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Já vai compartilhando aí na sua casa, onde você estiver, esta live, este culto abençoado. Nós estamos aqui no templo da Igreja Presbiteriana do Brasil para adorar e exaltar ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que é noite de bênção, é noite onde o nosso Deus fará coisas abençoadoras. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2, diz assim: Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto
brilhe de alegria, pois já chegou a luz, a glória do Senhor está brilhando sobre você. Amém. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Amém? Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2, que nós possamos tomar posse desta palavra, que o mundo está em crise, em pandemia, mas nós estamos em Cristo. Você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, conosco pela live, quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer esta oração agora. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por este tempo, nós te agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovou nas nossas vidas neste dia. Obrigado pela tua graça. Nós pedimos ao Senhor que receba o nosso culto aqui no templo, nas casas dos queridos que estão assistindo essa live, e que assim, ó Deus, nós possamos viver um momento de libertação, um momento de cura, um momento de salvação neste tempo agora, e que assim o seu nome seja glorificado, exaltado, e se houver algum mal aqui no templo, aí na casa, onde essa pessoa estiver, que já seja repreendido aí no nome de Jesus, porque somente o Espírito Santo de Deus é bem-vindo no nosso meio. E assim nós oramos e já te agradecemos pelo privilégio de te servir, de te adorar. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Nós vamos adorar o Senhor com um hino, Sou Feliz, na versão do nosso irmão André Valadão, que junto conosco você possa exaltar o nome do Senhor com muita alegria. Você pode, a igreja, se colocar em pé, em reverência ao nosso Deus, se você puder. Vamos com muita alegria louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Se passa mais doce, me veres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Amém. Nós somos felizes com Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor e Salvador. A Ele seja toda a glória, louvor. Amém? Amém. Podeis assentar, se assente adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui o diácono Claudinei para me ajudar num momento muito especial agora. Nós comemoramos na nossa igreja todo o primeiro domingo de agosto, dia do presbítero. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos presbíteros. Eu queria chamá-los, eles dois já estão aqui na frente, fica mais do que eu na igreja, que é o presbítero Paulo, o presbítero Nelson. Quero chamar as esposas, estão aí? As esposas? Isso, vai ali na frente ali, ó, vamos dar um trabalho. E o presbítero Paulo Oliveira e o presbítero Heraldo também. A gente entende que o trabalho destes homens depende demais das mulheres. Se as mulheres não liberar, eles com certeza não viriam para a igreja. Também a Dorça está em casa, né, Paulo? Está assistindo a gente pelo Facebook. Dorça, ela está no grupo de risco. E nós louvamos ao Senhor pela vida deste corpo presbiteral que a gente tem. E a gente chama de conselho. Eu particularmente estou muito feliz porque eles me deixam trabalhar. E eu sou meio elétrico, assim, eles me deixam correr. Então eu louvo a Deus pela vida deles. E eu queria deixar uma palavra para vocês. Vou ficar de costas, pessoal de casa, mas de frente para vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco nesta caminhada. Eu costumo dizer que para mim isso é servir. É como se fosse no quartel. Eu levo a vida na igreja como se fosse um serviço ao quartel. Daqui a pouco a gente vai cantar aquela música que eu gosto. Nosso general é Cristo e Ele é o nosso general. E eu louvo a Deus por servir junto com vocês. Obrigado por me deixar trabalhar. Obrigado por me deixar servir ao rebanho na medida do possível. Sei das minhas limitações, mas eu louvo a Deus porque vocês são companheiros, vocês são dispostos. Até estava fazendo na minha cabeça aqui um levantamento histórico. O presbítero, tanto o Paulo quanto o Nelson, eles vêm na igreja, não sei se vocês sabem, no mínimo 2 vezes por semana. Mas eles não vêm para ver como que está a igreja, para fiscalizar o pastor. Eles vêm para servir, para ensaiar. Então eles ficam, dessas vezes que eles vêm para a igreja 2 vezes, eles ficam no mínimo 3 horas, 2h30. Então louvo a Deus pela vida dos dois. Sempre estão aqui na área do louvor, faz anos que eles se dedicam, que Deus possa recompensar vocês. O presbítero Paulo Oliveira ajuda bastante com visitação. Pensa num homem que gosta de visitar, que se preocupa com o pastor, passa aqui direto. E da mesma forma o presbítero Heraldo, que é um pai para mim. Então louvo a Deus pela sua vida, Heraldo, pelo pai que você tem sido. Às vezes eu estou aí, ele chega assoviando, que ele não sabe assoviar, ele assovia assim, ó. Chega olhando, vendo como estão as coisas e começa a conversar. Isso tem sido bom. Muito obrigado pela vida de vocês, irmãos. E hoje eu estou mais feliz ainda porque eles foram eleitos presbíteros novamente, mais 5 anos, mais um mandato. Hoje nós tivemos a assembleia. Poderia dar até a posse agora, mas no estatuto, no nosso edital está para domingo que vem, então a posse vai ser domingo que vem. Mas muito obrigado de coração, porque vocês são companheiros e trabalham junto com a gente. Quero chamar o Claudinei aqui para orar por vocês e para abençoar a vida de vocês. E depois nós vamos entregar uma lembrancinha para vocês aproveitar com a esposa. Amém? Vou pedir para a igreja ficar em pé nesse momento. Vamos abençoar os nossos presbíteros. Vocês aí também no altar, estenda sua mão e vamos orar pela vida deles. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento em que o Senhor mais uma vez confirma a missão a esses teus filhos. Abençoe eles, Deus, nos seus trabalhos, nos seus lares e principalmente, Deus, aqui na sua casa, no trabalho que o Senhor tem confiado a eles. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que tem se dedicado, tem tirado tempo, Deus, para a sua obra. Que a cada dia o Senhor venha os abençoar como líderes, ó Pai, nesta igreja, como ajudador do teu filho na direção destes rebanho.
Abençoe, Deus, cada um deles em particular. Esteja suprindo, Senhor, suas necessidades. Esteja, Senhor, com eles naqueles momentos difíceis que eles às vezes passam, Deus, mas que só o Senhor os conhece. Esteja abençoando a tua igreja, que possa, Senhor, estar orando, abençoando, intercedendo por esses teus filhos e essas tuas filhas. Em nome de Jesus, nós te pedimos as bênçãos. Amém. Irmãos, é o seguinte, já que a gente não pode abraçar, né? Então as esposas dão um abraço aí por nós e falam, olha, que Deus abençoe, em nome de Jesus, viu, Dorce? Depois você dá um abraço aí no presbítero Paulo. Deus abençoe vocês, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém? A igreja pode se assentar, nós vamos seguir o nosso culto, louvando e adorando o nome do Senhor. Lá em Malaquias, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Vou quebrar o protocolo, normalmente é o louvor que segue. Mas lá, o profeta, ele pede para o povo trazer toda a sua dízima, sua primícia à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. E essa ordenança, ela vem para aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que um dia entregou o coração para Deus. E a gente faz isso com toda alegria, com muita motivação. Você que está nos vendo, você pode fazer também nesses dias difíceis vir na igreja, né? Você pode fazer seu dízimo, sua oferta por transferência bancária. Tenho certeza que já vai aparecer para você na tela da sua casa. Você pode trazer aqui na igreja também. De terça-feira até sábado nós estamos aqui para atender. Eu estou proibido de visitar, mas eu recebo visitas. Você pode vir na igreja, como em uma empresa, aqui tem o distanciamento, álcool em gel, tudo certinho, com máscara, e nós vamos te atender, nós vamos orar com você. Então já te convido para você estar aqui conosco também. E você que está aqui no templo, se você veio preparado para este momento, para dizimar, para ofertar, faça com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos orar então, feche os teus olhos. Eu não sei se você precisa de algo nesta área. De repente, você precisa de um trabalho. Conheço pessoas que estão aqui, que precisam de um emprego. Comece a orar aí mesmo onde você está e peça para Deus abrir a porta de um emprego. Você que está me ouvindo e me vendo pelo Facebook, de repente você precisa de uma situação, que Deus resolva uma situação financeira. Este é o momento de você pedir para Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas, mas principalmente por aqueles que coloquem o seu coração na obra, aqueles que investem na obra. Pai, que o Senhor esteja agora abençoando cada vida, tanto as que estão aqui no templo, aquelas que estão nos vendo, que a boa mão do Senhor seja sobre eles. Nós te agradecemos porque tudo que temos, a saúde em primeiro lugar, a família, o lugar onde morar, tudo que possuímos vem do Senhor. E nós queremos, ó Pai, te agradecer, te louvar. E ao mesmo tempo, ó Deus, queremos pedir para que o Senhor abra portas. Pai, se há alguém que precisa de uma porta aberta na área financeira, um documento para fechar, Pai, quem sabe uma causa na justiça, o Senhor é o nosso Deus. Nós pedimos para que o Senhor abra estas portas. E agora, ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, e nós consagramos tanto os dízimos, as ofertas, como também os nossos corações diante do teu altar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Você que está aqui no templo, fique em pé. Aí também na sua casa, crie um ambiente de culto. Arrasta, quem sabe, a mesa para o lado. Levante as suas mãos aí e comece a adorar o Rei dos Reis. Vamos louvar ao Senhor, declarar o grande amor que fez com que Deus enviasse seu Filho amado, Jesus Cristo. Pagou alto preço, deixando ali na cruz, sendo morto para redimir os nossos pecados.
Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vamos declarar juntos. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olhamos pro Senhor, olho pra você, Jesus, corro pra você, meu Senhor, seu amor me chama. Vamos declarar. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Nós confiamos, eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. E hoje olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vamos declarar. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. Nós te louvamos, Senhor, pela nova vida em Ti. Obrigado, Deus, pela nova chance. Obrigado porque o Senhor tem uma nova história para nós. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Cante, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, meu Senhor, me chama. Nós dependemos de Ti. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar a dor. Tens poder, Senhor. Vamos deixar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar
chama. Oh, aleluia, Senhor. O seu amor nos chama. O amor vertido, o sangue de Jesus vertido naquela cruz nos convida. E o nosso general é Jesus. Nosso general é Cristo. Nós sabemos que Ele que nos conduz, o Espírito Santo, nosso Consolador, esteja dirigindo nossos passos. E nós com muita alegria vamos declarar que com Ele na nossa frente, à nossa frente, nós hemos de vencer todas as batalhas. Vamos adorar ao Senhor com as nossas palmas. Você aí na sua casa também. Vamos exaltar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. E o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos declarar com o Messias nós marchamos. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá.
nosso general. O nosso general é Cristo, nós o seguimos. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia, nós declaramos isso, que com Cristo junto conosco, nenhum inimigo poderá nos resistir, amém? A igreja pode se assentar. Antes, contudo, peço para a Michele fazer uma oração de gratidão. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor nos ama, mesmo nós sendo falhos e pecadores, e a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores no Senhor. Então, nós cremos que o nosso general, se nós aceitamos o Senhor, se nós acreditamos que o Senhor um dia morreu por nós numa cruz para nos salvar, nós também acreditamos que o Senhor cuidará de todas as coisas, Pai. E nós queremos entregar a Ti realmente o governo da nossa vida, que o Senhor seja o nosso general de fato, e que com o Senhor nós sabemos, Pai, que nós podemos guerrear e nós podemos vencer a batalha, e que nenhum inimigo nos resistirá. A Sua palavra diz que o justo ele cai, mas Deus o levanta, e nós cremos nisso, que nenhum inimigo vai nos resistir, que podem cair 10.000 ao nosso lado, 1.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, não porque somos bons ou diferentes uns dos outros, não, o Senhor nos ama de forma igual, mas o Senhor nos protege, o Senhor nos ama, o Senhor aceita a gente como a gente é, e por isso nós somos gratos, Pai. Muito obrigado por esse momento, amém. Amém, glória a Deus. Que bom que você que está nos visitando pela primeira vez, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Tenho certeza que Deus já deve estar ministrando o teu coração. Nós estamos numa dinâmica diferente, eu vou tentar ficar hoje aqui, ok, Lourenço? Então eu vou ficar nesse cantinho aqui, mas aqui eu consigo ver todo mundo. E eu quero já agradecer a sua presença, que você possa ser impactado aí pela presença do Espírito Santo. Você que é jovem, nos visita. Todos os sábados nós temos uma atividade para jovem. E ontem a gente falou sobre guerra, essa questão da guerra espiritual. E foi muito legal, foi muito bom. Quero convidar você que é jovem para estar conosco aqui todos os sábados às 19 horas. Ah, mas eu tenho filho. Traz o seu filho. A gente ontem, um punhado de criança aí correndo, é para todo e qualquer tipo de jovem. Mas eu tenho mais de 50 anos e gostaria de participar. Pode vir, querido, aqui a gente descasca mesmo, né? A gente descasca, não tem idade não. Se é jovem, pode vir. Todo sábado a gente está aqui descascando a palavra para as pessoas crescerem. E hoje a gente quer compartilhar um texto pensando nesta canção, o nosso general é Cristo, sobre quando você não sabe o que fazer, o que você faz? Olhando lá para Josafá, o texto de Josafá é um texto clássico na Bíblia de um rei que se vê em apuros, se vê em dificuldades e de repente ele toma algumas atitudes quando ele não sabia o que fazer. Eu quero falar com você essa noite sobre isso. Quando não souber o que fazer, o que eu tenho que fazer? Então Josafá vai nos dar uma direção. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Quero meditar rapidamente com você sobre esta palavra. Enquanto você abre a Bíblia, quero já avisar aos irmãos que hoje de manhã nós tivemos uma assembleia, presente 35 membros, e esta assembleia foi para a eleição de presbíteros. E foram eleitos presbítero Nelson, presbítero Paulo e presbítero Heraldo, para mais 5 anos de mandato, e eu louvo a Deus pela igreja, pelos irmãos que vieram. Eu tenho dito que mesmo em meio à pandemia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. 2 Crônicas, capítulo de número 20, eu vou ler apenas alguns versículos, porque nós vamos ler muitos versículos durante a palavra.
durante essa meditação. Versículo 1 diz assim, amém? Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom vem do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão, Tamar. E Josafá, versículo 3, ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Quando eu olho para esse texto, essa introdução, eu percebo que ele fica com medo. O medo faz parte da vida. Era um rei, o rei de Judá, e diante de uma má notícia, diante de uma situação complicada, a primeira coisa que vem no seu coração, o primeiro fator importante que acontece com ele é o medo. Ele ficou com medo. E aí eu não sei como que você está, eu não sei qual a situação que você está vivendo, eu não sei quais as lutas que você tem no dia a dia, eu não sei quais são os seus medos, mas eu aprendi, meditando nesse texto, que mesmo quando a gente não sabe o que fazer e quando a gente sabe o que fazer, nós temos que seguir essa regrinha aqui. Ele orou e depois ele apregoou um jejum. Queria então que você agora fechasse os seus olhos, nós vamos orar, pedindo para que Deus mostre as situações que a gente precisa colocar diante de Deus e vencer em oração. Pai, nós queremos mais uma vez colocar diante do Teu altar agora esse culto, esta palavra, a vida, Senhor, de cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe para este lugar, e nós queremos pedir para que o Senhor nos conduza agora em paz e segurança, mas acima de tudo, sabendo que o Senhor está conosco, que apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor está no barco, apesar do mar revolto, o Senhor está no leme, apesar, ó Deus, dos dias de calor, sol difíceis, o Senhor é a nossa nuvem, o Senhor é a nossa sombra, o Senhor é a nossa árvore. Pai, muito obrigado. E agora, ó Deus, nós queremos pedir para que o Senhor fale aos nossos corações, repreenda toda ação do mal no nosso meio, toda ingerência, todo pensamento que porventura vem para tentar tirar a Tua palavra, que o Senhor possa dissipar agora deste lugar. Da mesma forma nós oramos agora pelo culto Kids, abençoe a palavra, que o Senhor possa semear naqueles corações e que eles possam crescer também para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estou sentindo falta do teclado aqui. Difícil, hein? Difícil ficar. Você acostuma com um sonzinho de fundo. Vem aqui, Nelson, baixinho. Eu prometo que vou ficar aqui, Lourenço. Eu não vou mais ali, tá? Olhando para esse texto, algo me chama muita atenção. Mas muita atenção mesmo. Às vezes, irmãos, a gente... E o que Deus colocou no meu coração foi algo simples. Quem aqui sabe que a oração tem poder? Levante a mão. A oração tem poder, não tem? Tem poder. Quem aqui tem o hábito de jejuar? Já diminuiu. E eu queria pensar com você essa noite, quando você não souber o que fazer, resgate a oração, como um hábito de vida para você. E o jejum também. E a outra coisa que a gente vê no texto, nós vamos falar daqui a pouco, é a adoração e o louvor. Quando você não sabe o que fazer, você precisa adorar a Deus e precisa louvar a Deus também. E o texto ele vai deixar claro que estes são os passos que Josafá faz. Mas ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem era aquele que estava na frente de todas as situações da sua vida. E assim nós precisamos fazer. Só para você ter uma ideia, esses moabitas que vêm contra Josafá, eles eram um povo poderoso, eles eram da descendência da filha mais velha de Ló. Eles tinham como hábito servir a um Deus chamado Quemum, que sacrificava crianças no fogo, tipo aquelas bruxas quando eram queimadas. Eles sacrificavam crianças assim, oferecendo a este Deus. Por isso era um povo pagão. E os outros povos, os amonitas, também eram da outra descendência da filha de Ló, de Ló, a mais nova. E eles eram um povo que eram ladrões, salteadores,
e eles faziam já o sacrifício com crianças de outra forma. Eles serviam um Deus chamado Moloque, ou Moleque, né, no Antigo Testamento. Eles sacrificavam cortando a cabecinha das crianças, deixando esvair a vida a este Deus. Por isso, este povo também era considerado um povo pagão. E esse povo pagão vem contra o povo de Judá. E eles vêm para tomar a cidade. Eles vêm para matar as pessoas. E naquele momento, então, quando as pessoas ficam sabendo, uma pessoa sai correndo, o mensageiro, ele vai e avisa o rei. Fala: olha, rei, está vindo uma grande multidão, é enorme, eles vão te esmagar. E agora, o que vocês vão fazer? Josafá, quando recebeu a notícia, ele não tinha muito o que fazer. Ele estava cercado, e o povo estava vindo, e era uma grande multidão, uma multidão enorme de homens que eram poderosos e salteadores maus. Eles vinham para destruir. Se eles não se importavam com crianças, imagina com adultos, com jovens. E esse povo vem. E Josafá, então, em primeiro lugar, queria que você se conectasse aí com Deus, olhando para o texto, versículo 3. Josafá, ele busca a Deus em oração e jejum, ou jejum e oração. Versículo 3. Josafá ficou com medo e orou ao Senhor Deus, pedindo socorro. Depois ele deu ordem para que todo Judá jejuasse. Versículo 4. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades do país de Judá. A gente de Judá, de Jerusalém, se reuniu no pátio do novo templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim. Daqui a pouco eu vou ler a oração dele. Mas preste atenção que o terror não se instalou só no coração do rei. O medo foi generalizado. O povo todo ficou amedrontado, porque eles iriam morrer. Era fato. Infelizmente, a gente precisa entrar em algumas situações complicadas para a gente orar e jejuar. Infelizmente. Muitas pessoas não têm o hábito de orar. Eu não estou falando daquela oração que a gente faz pelo alimento, igual eu fiz ontem, né? Senhor, obrigado por esse alimento em nome de Jesus, amém. Não é essa oração. E também não é aquela oração que a gente faz na hora de trabalhar. Senhor, abençoe meu trabalho agora, cuida do meu patrão para ele não brigar comigo. E Deus, eu esqueci aquele projeto que era para ser feito, Pai. Coloca uma venda no olho do meu patrão, da minha patroa, para que eles não vejam, em nome de Jesus, amém. Não estou falando dessa oração. Eu estou falando de tirar um tempo de qualidade de oração. E esse general que a gente cantou agora há pouco, que é Cristo, ele quer ter intimidade conosco. Só que se eu não orar, eu não vou ter intimidade com ele. Eu preciso que você entenda esta noite que está na hora de você resgatar o hábito de orar mesmo. Vai comprar uma roupa? Ora. Pede direcionamento de Deus. Vai tomar uma decisão? Ora. Antes. Depois tome a decisão. Mas o hábito também que eu queria que você resgatasse era o hábito de jejuar. O que é jejum? Quando eu olho aqui para a Bíblia e também para vários escritores, tem um grande evangelista, o Kenneth Hagin, ele fala que o jejum ele não muda Deus. Porque Deus é Deus antes de você jejuar, quando você jejua e depois do jejum. Mas o jejum ele muda você. O jejum é um sacrifício que você faz para você ouvir melhor a voz de Deus, para você ver o mundo espiritual. O jejum é um sacrifício que você faz para dizer: Deus, olha, eu estou agora me sacrificando porque eu quero mais do Senhor, mais da sua intimidade, mais da sua presença. O jejum ele precisa ser resgatado. O povo antigamente tinha dias para jejuar. E você? Qual o dia que você tira na semana para jejuar? Eu não estou falando de jejuar o dia inteiro. Conheço pessoas que jejuam 3 dias, 5 dias. Deus não quer sacrifício de tolo, mas Ele quer que você jejue de acordo com aquilo que você pode dar.
2 horas, sem alimentos, sem água, 3 horas, 4, 6, 12 horas, não importa o que você conseguir fazer. E eu não jejuo pela conversão da Michele. Vou jejuar para que Deus transforme o coração da Michele, porque ela ultimamente está olhando feio para mim lá de cima do louvor. Não, o jejum não é pela Michele, o jejum não é pela minha vida, o jejum não é por uma causa. O jejum é para que o meu coração se conecte com Deus. O jejum é para que Deus se manifeste a mim. Pastor, mas aqui, olha, aconteceu essa situação e não era uma causa de guerra? O senhor está falando que o jejum não é por uma causa? Isso mesmo, o jejum não é por uma causa. O jejum é para abrir o seu coração, para ouvir o que Deus tem para falar para você. Assim como a oração. Mas oração e jejum andam juntos. Não tem como você tirar. Pastor, eu sou uma pessoa de muita oração. Jejua? Então, está na hora de você mesclar. Precisa jejuar. A Bíblia, Jesus vai falar, olha, tem espíritos que só saem com jejum e oração. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Tem situações na sua vida que só vai sair com jejum e oração. E o jejum serve para limpar o seu ouvido, como se fosse um cotonete enorme, assim, ó, tirando a cera, para você ouvir melhor a voz do Espírito. Ou quem sabe, tirando as escamas, para você ver a glória de Deus. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele se converteu? Ele ficou cego, ele teve uma visão, ele se converte, e naquela hora ele fica cego. Ele ficou 3 dias sem enxergar, e os 3 dias ele ficou sem comer. Ele estava em jejum e orando, até que Deus falou com Ananias e falou, Ananias, vai lá e ora com Saulo, e ele vai ser curado, ele vai voltar a enxergar, e ele é um vaso que eu escolhi para sofrer pelo meu nome. Tremendo isso. O jejum é para você ouvir a voz de Deus. O jejum é para você ouvir o que Deus tem para você. O jejum é para que Deus ministre, para que Deus fale ao teu coração. E quando eu olho para essa situação, eu percebo que além de jejuar, ele também convoca o povo a orar. E a oração que ele faz, eu gostaria de ler. É um pouco grande, mas abra o seu ouvido e a sua mente, o seu coração para entender esta oração. Olha o que ele diz. Versículo de número 5. Eu vou começar o versículo de número 7 para a gente caminhar mais. Tu és, ele está orando, e ele fala, tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão e os teus amigos. O teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim, versículo 9, se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu nos atenderás o nosso pedido. Versículo 10, agora os amonitas e os moabitas, junto com os edonitas, ele estava orando, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não nos deixaste invadir a terra daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram deles e não as destruíram, não destruíram aqueles povos. Versículo 11, mas agora eles nos pagam assim, estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir este enorme exército que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém olhamos para ti
pedindo socorro. Ele rasga o coração. E a oração, irmãos, ela tem que ser assim, ela tem que ser com tempo. Você precisa rasgar o seu coração para Deus, aquilo que te assola, aquilo que te perturba. De repente na sua casa, você encontra um punhado de problemas com vício, prostituição, e você precisa rasgar o coração para Deus, tirar tempo de oração, repreendendo isso, colocando diante de Deus. Ou de repente lá no meio da sua família, você se encontra numa situação de traição. Você precisa rasgar o seu coração. A oração, ela precisa ser exposta. É esse tipo de oração que eu queria que você resgatasse esta noite, que você voltasse a falar com Deus como se estivesse de fato falando para um psicólogo, para um amigo, para um coach, para um terapeuta, porque é o seu Deus que te ouve, é Ele quem faz. E assim Josafá começa a fazer, e ele fala, e ele continua falando, orando. E é tão bom porque quando eu olho para esse texto, e alguns estudiosos também dizem que ele tinha a sua raiz lá em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente sabe disso, mas a gente não pratica isso. A gente sabe que Deus perdoa a gente, mas a gente às vezes não se perdoa. Quando você tem uma vida de oração, você vai começar a entender que Deus já te perdoou dos seus pecados. Tem gente que anda amarrada e presa em pecados de 10, 5, 2 anos, 3 meses atrás, pecou, orou, confessou, Deus perdoou. Aí você precisa entender isso. E o que vai abrir o seu ouvido, o que vai abrir os seus olhos para que você entenda isso? Jejum e oração. Jejum e oração. Esse culto hoje está sendo um culto de guerra, sabe? Né? Tem gente, mas Deus vai abrir ouvidos esta noite e olhos, amém? É isso que Josafá faz. Ele sabia que Deus, ele tem todo o poder. Você sabe disso? Pratica isso. Ele sabia disso, ele sabia que o Senhor era fiel, ele foi fiel no passado, Deus foi fiel no passado, Ele é fiel no presente e será fiel no futuro. A sua palavra não muda, irmãos, a palavra de Deus não muda, e Josafá sabia disso. Ele sabia que aqueles que esperam em Deus alcançam vitórias. Eu não sei o que você precisa, mas em Deus você vai ter vitória. Você precisa orar mais, jejuar mais, para entender isso no mundo espiritual. E ele sabia que a presença do Senhor na vida deles daria exatamente a vitória que eles tiveram. Em segundo lugar, quando você não sabe o que fazer, você precisa então adorar a Deus e louvar a Deus. Pastor, mas eu não sirvo para cantar nem com maritaca, não consigo nada, não sei cantar, não sei. Mas você precisa aprender. Você precisa aprender. Você precisa aprender a louvar do seu jeito. Quem vem nos cultos de sábado vê que o Diego é bom para cantar, né, Diego? Pelo menos ele dá uns gritos bons. E isso para Deus é louvor, né? Grito, nananã, aham. Se é para Deus e sai do coração, é louvor. E aí então eles começam a adorar. Olha só o versículo 18 e 19. Depois que Josafá ele ora, versículo 18, então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Versículo 19. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. Você sabe por que eles fizeram isso? Porque um pouquinho antes, eles estavam em jejum,
eles estavam em oração. Sabe o que Deus fez? Se você continuar lendo o texto, aí na sua casa, você vai perceber que, de repente, o Espírito de Deus, ele visita a congregação. Em cima de um profeta, vem sobre o profeta Jaziel. E esse profeta, ele entrega uma palavra poderosa. E ele diz assim, versículo de número 15. Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isto, que o Senhor Deus diz: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Em uma outra tradução diz que a peleja não é vossa, mas minha, assim diz o Senhor. Jejum, oração, Deus fala, Deus levanta profeta. Quando você ora, Deus levanta a palavra dele para te confortar. E aí quando Deus fala com você, você tem que adorar, você tem que louvar, você tem que buscar a presença de Deus. Sabe, irmãos, o verdadeiro motivo do jejum e da oração é esse: é abrir os ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar, é abrir os olhos para ver o que Deus está fazendo ou vai fazer por você. E o louvor e a adoração é tremendo. Quando você adora ao Senhor, a adoração significa reverência, significa zelo. Até eu fico às vezes me perguntando quais os ídolos que as pessoas têm no seu dia a dia. O que é um ídolo para você? Quem que você adora? Normalmente nós adoramos um ídolo. Normalmente nós adoramos uma pessoa que a gente reverencia, alguém de destaque. E hoje, com essa mania de rede social, a gente segue muita pessoa, não é verdade? E é mais ou menos assim, a adoração é como se você estivesse seguindo alguém. Mas mais do que isso, é você viver para alguém. Isso é adoração. Quando o rei, ele recebe aquela palavra e ele entende que era Deus falando com ele, automaticamente ele se ajoelha. E todo o povo de Judá, e ele se ajoelha em adoração. E eles adoraram. E ao mesmo tempo os levitas se levantam para cantar, e eles começaram a cantar em alta voz. Quando você lê a história do povo de Israel, você vai entender que toda vez que havia louvor, adoração no meio do povo de Israel, a mão do Senhor vinha e trabalhava no meio do arraial do povo de Israel. Toda vez que tem louvor acontecendo, o nome de Deus é glorificado, é como se uma enorme mão de Deus viesse e começasse a trabalhar, a tocar na vida do seu povo. Quando você está na sua casa adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, é como se esta mão tivesse lá tocando, curando, tirando, quem sabe, coisas ruins que tem lá na sua casa, tirando o medo, afastando os perigos. E é isso que acontece quando a gente louva, quando a gente adora ao Senhor. E o resultado de tudo isso, você vai ler depois na sua casa, foi uma grande vitória. E é muito interessante, eles entenderam que o general queria, eles entenderam que a luta era de Deus, e eles ouviram a voz de Deus. E quando você ler o texto, é muito detalhado que o povo de Israel, o povo de Judá, eles saem para lutar, mas à frente de todo o exército estavam os levitas. E os levitas começaram a cantar, os levitas começaram a louvar, e quando eles chegaram para a batalha, todos estavam mortos. Eles brigaram entre eles, e Deus deu a vitória para Josafá e para Judá. O que eu aprendo com isso? Que quando eu tenho uma vida de adoração, quando eu tenho uma vida de louvor, Deus ele vai já agindo na minha vida, e Ele sabe daquilo que tenta me derrubar, me destruir. Ele sabe dos meus traumas, Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe daquilo que eu preciso, Deus sabe das minhas angústias, dos meus medos. Quando eu começo a adorar a Deus, Ele vai trabalhando nestas situações. E quando eu vou, de repente, um belo dia, eu vou me deparar com essas situações, já foram todas mortas. A vitória já aconteceu, porque a vitória ela acontece em meio a louvores, em meio à adoração.
O louvor, ele atrai a presença de Deus. A adoração atrai a presença de Deus. É por isso que às vezes a gente é pego de surpresa, porque a gente sabe disso. Talvez, né, você não sabia, mas agora você está sabendo. A gente sabe disso, que o louvor, que a adoração é muito importante. E às vezes a gente coloca um punhado de música que não deve no nosso carro. Tem música que é feita em terreiro de umbanda. Tem música que é feita em centros, grandes centros de candomblé, que é tocada aí nas redes sociais e de repente você ouve isso. E isso, em vez de trazer a presença de Deus para a sua vida, está trazendo um punhado de coisa ruim, de espíritos malignos. Tem pessoas que ouvem um punhado de porcaria e adoram um punhado de porcaria, louvam um punhado de porcaria. Eu lembro de uma vez, há um tempo já, acho que uns 2 anos, eu falei sobre isso, falei sobre música mundana e tal. E um irmão, lembra, Edivane, compartilhou com a gente no discipulado, que a partir daquele dia ele ouvia muito punhado de música doida dentro do carro dele, e era um rolo, era briga, confusão na família dele, e aí naquele dia em diante ele decidiu parar de ouvir essas músicas. O clima mudou, o tratamento dele com a esposa mudou, com os filhos mudou, por causa das músicas que ele ouvia. Tem músicas que são raízes, históricas, culturais, a gente respeita isso. Mas você tem ouvido mesmo sobre louvor e adoração? Você tem se dedicado para adorar a Deus? É muito sério isso. E aí, tem muitos que não crescem na vida. Tem muitos que não desenvolvem a sua vida espiritual. Porque oram meia boca, não jejuam, não adoram a Deus e nem louvam ao Senhor. Você sempre vai patinar. Você sempre vai procurar pastor para administrar o seu problema, não para resolver, porque aí vem, tá mal, aí vai lá, vamos lá conversar com o pastor, porque eu preciso de uma orientação. Aí o pastor, eu sou bem transparente, daí eu administro o seu problema. Eu falo, eu vou administrar o seu problema, porque não vai resolver. Se você não mudar de vida, se você não se posicionar, porque quem liberta é Deus, irmãos. Você precisa orar. Eu queria que Deus te desse essa sede hoje, voltar a orar mais. Vou orar. Tem um filme, eu indiquei esses dias para alguns irmãos, O Quarto de Guerra. É mais ou menos daquele jeito. Assiste lá, Quarto de Guerra. É aquele estilo de oração. É uma oração de intercessão. Você vai fechar a porta do seu quarto ou dentro do seu carro e você vai orar por uma situação. O seu filho está doente, está no mundo de drogas, está com a cabeça virada. Não aceite, pai. Não aceite, mãe. Ora, busque a Deus. O seu marido está distante, está bebendo demais, está fazendo um punhado de coisa, está te traindo, vendo um punhado de pornografia. Não aceite, mulher. Comece a orar. Ore mais, ore 2 horas, 3 horas. Se vira. Busque a Deus, jejue para que Deus fale com você, para que Deus te dê uma estratégia. Falei do marido? Vou falar da mulher agora. Então a sua mulher está complicada, né? Difícil lidar com ela, falando em sair de casa, querendo abandonar tudo, está no mundo de 1000 fantasias. Homem, ore, pague um preço de oração, ore, tire um tempo de qualidade. No começo é difícil, é muito difícil, é muito difícil. Você fala assim, não, eu vou orar, aí sai daqui animado, ora 2 dias ou 1 semana depois, o pastor não pregou mais sobre isso, daí, né, na primeira semana eu recebo mensagem, pastor, estou orando, estou praticando, passa 15 dias, é outra mensagem, a pessoa já mudou, já está na outra mensagem. Então, pratique uma vida de oração, e depois quando Deus falar com você, porque Deus vai falar, depois quando Deus mudar a história da sua filha, Deus vai mudar da sua filha, da sua família, dos seus filhos. O que você tem que fazer? Adorar, louvar a Deus. E o que a gente faz quando a gente recebe uma bênção? Abandona Deus, volta tudo normal. Você orou pelo seu marido, pela sua família, por aquela situação complicada, aí você foi abençoado, 3 semanas depois você já reúne os amiguinhos em casa, cerveja, cachaça, esquece de Deus, permite o punhado de demônio entrando na sua família, na sua casa.
A adoração, ela é constante. E é isso que a gente aprende. E a vitória, ela vem por completo. Então, eu queria te desafiar a voltar a orar mais. Pastor, mas eu já oro 2 horas. Ore 2h30. Pastor, mas eu já jejuo 3 dias na semana. Jejue 4. Quero te desafiar a ter uma vida ainda mais de jejum e oração. Pastor, mas eu já adoro, eu sou aqui do Levita. Adora nada. Precisa adorar mais. A nossa vida é uma vida de adoração. Se eu estivesse no culto de sábado, vixe, eu já ia para outro nível agora. Mas a nossa vida é uma vida de adoração. Isso que a gente faz aqui na igreja é uma conexão, um louvorzinho. Isso aqui não é louvor e adoração. Tem o David Keelan, ele canta uma música lá bem antiga. Para só um pouquinho para ver se eu consigo. Ele diz assim, ó: estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Então a adoração tem nada a ver com musicalidade. A adoração é Jesus. A adoração é Jesus. É tudo para a glória de Jesus. Pastor, mas eu não sei orar. Mesmo David Keelan, muito tempo atrás, ele tinha uma música assim: você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar este nome, Jesus. Lembra? Jesus. Tem uma jovem aqui que ontem começou a orar, ela falou, e ela começou a orar por Jesus. Ela não sabia, falou, não, vou orar por Jesus, e de repente ela recebeu uma mensagem, veio para o culto de jovem ontem, está aqui hoje. Você não precisa saber como orar, é Jesus. Entra no seu quarto, fala: Jesus, Jesus, Jesus. É isso que transforma. Oração e adoração é Jesus. Isso é música, serve para louvor, para adorar a Deus, mas se não for em nome de Jesus, se as suas ações não for para a glória de Jesus, sua vida vai continuar sendo a mesma, sua vida vai continuar no mesmo patamar. Você vai ter 30, 40, 50, 60 anos e não vai desenvolver nada espiritualmente. Você pode ter um punhado de coisa, pode ter celulite, né? Estou brincando, pode ter casa, carro, você pode ter um punhado de coisa, mas se você não orar, não jejuar, não buscar a Deus em adoração, em louvor, você não vai crescer. E o que eu mais quero é que você cresça espiritualmente. E quando a gente faz isso, irmãos, a vitória é certa. A vitória é certa. Ela começa a acontecer e brotar. Queria chamar o Ministério do Louvor aqui para a gente terminar esse momento. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora pelo Facebook. Que Deus te abençoe, compartilhe essa palavra. Que nós possamos, em momentos difíceis e complicados, quando a gente não sabe o que fazer, nós precisamos orar, jejuar. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa adorar e louvar, aprender a louvar. Então compartilhe essa palavra para outras pessoas. Vocês que estão aqui também no templo, depois vai lá no Facebook da igreja, vê essa palavra de novo e compartilha para alguém que você acha que precisa ouvir desta palavra. Amém? Vamos ficar em pé aqui. Obrigado, Deus abençoe. Nós vamos adorar o Senhor com esta canção. Ela fala em seu nome, no nome de Jesus. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Os levitas, eles começaram a tocar lá no antigo Israel, lá em Judá, lá em 2 Crônicas capítulo 20. Os levitas começaram a tocar, a mão de Deus foi à frente, foi abrindo portas, foi rebentando os inimigos e foi fazendo um grande milagre. Eu não sei o que você precisa, de verdade, mas o meu Deus, que é poderoso, Ele está aqui e Ele vai fazer, amém? Ele vai fazer na sua vida. Pastor, eu estou perdida, eu não sei o que fazer com a minha família, eu não sei o que fazer com essa enfermidade me deixa doida, louco, maluco, ela me persegue, será que eu estou com essa doença? Quando não sabe o que fazer, você precisa orar,
quero te desafiar agora a orar, a buscar a face do Senhor. Vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levante suas mãos. Mexer no som. Levante suas mãos. Exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Se você crê nesta palavra, levante suas mãos e comece a colocar diante de Deus a sua vida. Comece a colocar aquilo que você precisa. Aleluias. O nome de Jesus. Sim, Deus. Nome que traz cura, Aleluia. só o nome o nome de Jesus. Comece a declarar. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Ele está aqui. No nome de Jesus, Comece a crer. Cadeias vão cair, pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno tem. Aleluia. O nome de Jesus, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos Levante suas mãos e comece a adorar ao Senhor. Declare palavras de adoração. Fala: Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só o nome o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de tudo. Levante suas mãos o mais alto que você puder e declare ao Senhor nessa noite o nome de Jesus. Agora, cadeias cairão nesta noite, porque o nome sobre todo nome está neste lugar. Levante suas mãos bem alto e declare: e em seu nome, Senhor, o inferno tem liberdade. Espírito Santo neste lugar, passeia no nosso meio. E em seu nome, seja adorado, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos. Cante em seu nome, adore ao Senhor, igreja. E em seu nome,
Diga: Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. Diga palavras que exaltem ao Senhor. Diga aí no seu lugar, querido: Jesus, tu és tudo que eu preciso. Adore ao Senhor, igreja. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Nós te adoramos, Senhor. Vamos declarar com fé: há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Eu creio. Há poder em seu nome, Jesus, Pra curar, cante isso bem forte, declare. há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Declare: há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. Em seu nome, hoje agora, os coxos os cegos em seu nome, em seu nome, os mortos. Aleluia. Se você precisa de uma libertação, de uma cura, de uma restauração, levante a sua mão o máximo que você puder, mais alto que você puder. Jesus está neste lugar, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus agora, o Senhor está vendo esta pessoa que levantou as mãos. Ele e ela está dizendo: Deus, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma restauração. E agora, Deus, no nome de Jesus, comece a agir nesta vida. Pai, vai trazendo a cura. Nós repreendemos agora esta enfermidade. Bata em retirada desta vida agora, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos agora esta maldição. Ser liberta agora em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos o antigo, nós repreendemos o velho, que venha o novo de Cristo, que venha o novo de Jesus sobre a vida dessa pessoa, e que ele saia daqui restaurado, renovado, em nome de Jesus. Amém. Declare: há poder. Declare: há poder, há poder, há poder. Creia. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Deus, há poder em seu nome, Jesus. E em seu o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. E em seu nome, os cegos vêm no nome do Senhor. E em seu os mortos vivem.
Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Nós queremos mais de Ti, ó Pai, muito mais do Senhor. Quando não soubermos o que fazer, que possamos orar, jejuar, adorar e louvar o Teu nome. Levante suas mãos, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje, por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa, fala: olha, a paz, que bom que você veio, Deus te abençoe, em nome de Jesus, semana de vitória. Nunes, Paulo Nunes, baixa aqui um pouco, deixa eu baixar.